Bom, nós vamos ver aqui um pouco sobre flexão pura. A flexão pura é uma propriedade dos materiais, especialmente das vigas, e apresentando aqui de início aqui algumas belas pontes sustentada por inclusive por cabeamentos que vão impedir os efeitos de deformação por flexão, ou seja, impedindo a existência de flechas. Bom, aqui temos um atleta, por sinal, atleta brasileiro, aqui levantando um conjunto de cargas. E aqui é observado uma leve curvatura devido a essas cargas e aplicação de duas forças apoiando. Então há uma curvatura aqui, uma parábola com concavidade voltada para baixo. E aqui nós temos também uma outra representação desse mesmo esquema, apesar de em outras dimensões de medidas. Mas aqui uma força de 80 libras a uma distância de 2 polegadas, criando no ponto C um momento de 960 libras vezes polegada. E no lado D também, no ponto D, a força de 80 a uma distância de 2 libras, criando esse também momento de 960 libras polegada. E observa-se que esses momentos são iguais. E eles estão agindo no mesmo plano, chamado plano longitudinal. Dentro desse contexto, nós temos o carregamento excêntrico. Uma carga aplicada aqui nessa amostra vai produzir uma deflexão, uma curvatura com concavidade voltada para C. Ou seja, ela vai ter um mínimo aqui, ó, em C', por exemplo. E os carregamentos transversais também vão existir dentro do contexto da flexão, porque uma carga P, ao ser aplicada a uma distância L de um apoio, um engastamento aqui, ela vai produzir uma curvatura. É feito um corte em C para analisar então o momento M criado por P a uma distância X. Naturalmente aparecerá uma força reativa aqui, P'. Neste caso aqui, essa pequena barriguinha que vai ser criada aqui, onde esse apoio, essa estrutura, ela tende a afastar um pouco à esquerda, criando essa curvatura aqui. Então isso vai criar então uma flexão nessa barra. Aqui está o momento fletor de flexão, que é na verdade P vezes a distância. Bom, aqui o plano longitudinal, os momentos sendo representados. E aqui uma carga tensão vezes área sendo aplicada aqui no elemento de área dA. Ela criará ao redor do eixo Y um momento. Por que esse momento é igual a zero? Se observarmos no lado oposto, ao longo do eixo Y, lá no lado negativo de Z, no negativo de Z, essa mesma tensão na mesma direção e no mesmo sentido, ela criará um momento oposto, um momento no sentido oposto para baixo, usando a regra da mão direita, que vai anular com esse momento aqui. Então, portanto, em Y o momento é considerado igual a zero. Agora, já em relação a Z, essa mesma carga, ela vai criar um momento com uma setinha apontando no sentido negativo do eixo Z. Então está aqui, negativo. Vai depender da altura Y e vai depender da tensão vezes a área. A flexão pura, então, ela vai obedecer a algumas premissas. A barra prismática deve conter um plano de simetria em flexão pura. Ela permanece simétrica em relação a esse plano e, ao sofrer a flexão uniformemente, formará um arco. Aqui o arco, a circunferência, tenderá a formar um arco de circunferência. E aí temos duas linhas, a linha AB e a linha B'. Essa distância inferior será maior e a superior será menor. Ou seja, as deformações são negativas na compressão e elas serão positivas na tração. Então, aqui estará sujeito a uma tração e aqui uma compressão.
Portanto, se traçarmos uma superfície neutra, que é uma superfície, vamos visualizar aqui, não tem a figura dela, mas aqui tem. Aqui a superfície neutra, essa superfície transparente aqui mostrada. Tá? Então aqui está aquele corte de viga, está aqui os dois momentos, e aqui a superfície neutra, e naturalmente aqui essas linhas, a linha neutra. A linha neutra, ela age ao longo do eixo Z. Então vamos dar uma passeada nessa figura aqui. O que é essa figura? Uma figura feita no Google SketchUp, aonde aqui temos uma viga carregada com uma carga distribuída uniformemente, apoiada em dois pontos extremos, e aqui é mostrado então a curvatura devido à flexão que aquela carga lá vai produzir aqui. É feito um corte, para me analisar o momento apenas nesse corte, e aqui já é mostrado inclusive a curvatura, aqui, curvatura e os momentos, e é claro, o que mais nos interessa, esse elemento de corte aqui, onde vai acontecer os dois momentos. Nesse, não foi desenhado aqui o plano, um plano longitudinal na direção da flexão, mas foi desenhado aqui o plano longitudinal ao longo da linha neutra. Então está aqui esse plano ele não sofre variação de comprimento. É uma das propriedades. Aqui a tensão ela vai ser máxima aqui nesse ponto e vai ser mínima aqui. Dá para se observar a compressão, comprimindo essas fibras superiores, e a tração, tracionando então as fibras inferiores. Aqui a tração do lado de cá. Tá? E aqui a linha neutra, e aqui tem inclusive aqui esse círculo para representar aqui a direção da linha neutra. Voltamos lá na nossa. Então tá aqui. O que vai acontecer na flexão pura? Você vai determinar comprimento L, que é a distância do ponto D até o ponto E ao longo da viga, e esse L em relação a ρ e θ, ele vai ser ρ menos y, que é essa distância daqui até aqui. Eu vou encontrar, então, um L, que eu vou chamar de L'. Esse L aqui, na verdade, é um L qualquer no meio da viga. É esse aqui. É de J, do ponto J até o ponto K. Então, vamos chamá-lo simplesmente de ρ menos y. Porque quem é ρ? É essa distância aqui. Menos y, eu vou encontrar essa distância desse pontilhado até o ponto C. Então está aqui ele, menos ρθ, que é essa distância aqui, vezes esse arco. Eu vou encontrar essa linha aqui, que é o L, é o comprimento inicial. É o próprio comprimento L da viga. Então, quando faz essa relação, vamos encontrar menos y θ. E a deformação ao longo de x vai ser o quanto alongou. Neste caso aqui, vai alongar negativamente. É menos y sobre ρθ. Cortando θ com θ e cancelando, vai ficar menos y sobre ρ. E a deformação vai ser máxima quando esse y aqui fosse igual a menos c. Então, menos vezes menos dá mais c sobre ρ. Está aqui. Deformação máxima. E aí, se quiser isolar o ρ vai ser c sobre E máximo. Bom, então podemos encontrar uma relação entre a deformação em x e a deformação máxima. Tá?
em função de y. Então, para um ponto qualquer, ao longo do eixo x, em relação a uma altura y dentro dessa parcela de viga aqui, tá? Essa distância y em qualquer ponto relacionado com a deformação máxima dividido pelo c vai ser igual a y, que é a distância da linha neutra, a altura da linha neutra. Bom, usando então a lei de Hooke, vamos encontrar que tensão é o módulo vezes a deformação, mas quem é a deformação é y sobre c negativo vezes a deformação máxima. Portanto, vai ficar menos y sobre c, deformação máxima. Aliás, ainda faltou aqui o módulo de Young cancelado, né? Só para relacionar então tensão em x com a deformação máxima. Bom, porque a tensão é deformação máxima vezes o módulo de Young é igual a tensão máxima. Portanto, tensão em x vai depender do negativo do y sobre c vezes a tensão máxima. Fazendo equilíbrio, a somatória das forças em x tem que ser igual a zero, ou seja, o conjunto das tensões que vai agir em x, que seria a força vezes área, vai depender de menos y sobre c vezes a tensão máxima vezes dA. Isolando y e dA na integral, porque isso aqui é constante, verificamos que a integral de y dA vai ser igual a zero. Não tem como este termo ser igual a zero. Então, a linha neutra ela passa no centro geométrico dessa seção. Vamos lá então. O equilíbrio estático envolvendo os momentos. O momento vai ser a força vezes a distância y. Essa força, ou a tensão, a tensão em x ela vai depender de menos y sobre c, tensão máxima está aqui, vezes dA. Fazendo então os devidos ajustes, vamos chegar nessa expressão que o momento é a tensão sobre c, tensão máxima sobre c, vezes a integral de y ao quadrado dA, que é o momento de inércia I. Tensão é igual a mc sobre I, ou simplesmente m sobre c, que é o módulo resistente. Então, chegamos a essa expressão de tensão máxima dependendo de my e I. Ou simplesmente a tensão máxima vai ser mc sobre I, ou m sobre S, onde S é I sobre C, que é o módulo resistente. Temos uma tabela de alguns perfis. Sempre é bom estar consultando, praticando essas tabelas. Bom, temos aqui então as deformações nas regiões transversais. 1 sobre ρ é igual a deformação máxima sobre C. Quem é a deformação máxima? É a tensão sobre o módulo de Young, vezes C, que já estava. Então, fica 1 sobre EC. Quem é a tensão máxima? Vai ser MC sobre I. Portanto, 1 sobre ρ é M sobre I. Então, temos aqui uma expressão para o cálculo do raio de curvatura. Bom, o que vai acontecer em termos de deformações transversais? Esta parte inferior da viga ela vai sofrer tração, enquanto essa parte superior compressão. Na tração, sabemos que quando um corpo é tracionado, a secção transversal ela tende a reduzir suas dimensões físicas. Como essa região é a linha neutra, e esse é o plano da superfície neutra, esse plano não sofre alteração a não ser a curvatura própria da flexão. Mas ele não vai aumentar nem diminuir de comprimento, e nem vai aumentar e nem diminuir a sua largura. Então, a área inicial da superfície neutra é igual à área final. Então, o que vai acontecer?
se esta região tem que sofrer contração. Essa distância inferior vai reduzir de tamanho. Se traçarmos uma linha daqui até aqui, essa linha vai encontrar com uma outra linha aqui no ponto C', onde essa distância da superfície neutra até esse ponto C' vai ser chamada de ρ elevado à linha, ou simplesmente ρ sobre V, que é o coeficiente de Poisson. Bom, se observarmos na parte superior, vai sofrer compressão, e toda vez que uma barra, o elemento prismático, sofre compressão, suas dimensões transversais tendem a aumentar. Como a superfície neutra aumenta, essa região vai aumentar de comprimento e, portanto, essa distância aqui vai aumentar. Então, traçando essa linha, vamos encontrar o C. Esse C, ele vai ser relacionado com esse ρ, esse ponto C, onde vamos chamar aqui de ρ elevado à linha, dessa seguinte forma: 1 sobre ρ elevado à linha é igual a V sobre ρ. Essa curvatura é chamada de curvatura anticlástica. Lembrando que o coeficiente de Poisson, a deformação ao longo do eixo Y, o que vai acontecer em Y depende do que acontece em X vezes o negativo do coeficiente de Poisson. Ou seja, simplesmente mais V vezes Y sobre ρ, porque é X, é Y sobre ρ negativamente. E EZ também vai ser menos E, menos V vezes EX, mais EX vai ser menos Y sobre ρ, vezes menos dá mais VY sobre ρ. Temos aqui um exercício resolvido, um momento de 3 kN, sendo aplicado em um determinado ponto aqui numa viga no formato T, e uma tensão de 165 GPa, desprezando os efeitos de curvatura das arestas do perfil, determinar as tensões máximas de tração e de compressão e também o raio de curvatura. Então vamos lá. Vamos considerar então duas áreas, área 1 e área 2. A área 1 é 20 vezes 90, 20 altura vezes base, dá 1800, e 50, que é a distância do eixo X aqui, até o centro de massa dessa primeira, ou centro geométrico dessa primeira região. E essa outra região 2 vai ter uma altura de 40 e uma largura de 30. Então 40 vezes 30 é 1.200, e a altura daqui até o seu centro geométrico vai ser igual a 20. Bom, se multiplicar esses dois termos, vamos encontrar isso. Se multiplicarmos esses dois, vamos encontrar isso. Seria os momentos de primeira ordem. Bom, quando a somatória dos momentos de primeira ordem, que é 114, dividido pela somatória das áreas, vai ser igual ao centroide. Aplicando o teorema de Stein aqui, que vai ser o momento de inércia da figura plana, 1 sobre 12 BH ao cubo, mais momento de primeira ordem para cada figura a uma distância d do centro de massa. Então, fazendo isso aqui, vamos encontrar o momento de inércia aqui de 868 vezes 10 a menos 9 metro à quarta. Portanto, a distância do centroide até o ponto A, onde eu estou querendo a tensão máxima, vai ser mc sobre I, onde M já tenho 3 kN e o C em A vai ser 0,022 metros, dividido pelo momento de inércia, 868 vezes 10 a menos 9, e a tensão vai ser 76 MPa. Já no ponto B, vai ser negativa, e é MC em B dividido por I, ou seja, menos 3 vezes 10 menos 3 kN vezes 0,038, que é a distância daqui até o ponto B. Queremos saber, então, essa tensão ela vai ser igual a 131 negativo MPa.
menos 131,3 MPa. E a curvatura vai ser 1 sobre ρ, m sobre EI, 3 kN dividido por 175 GPa, vezes o momento de inércia. E aí vamos encontrar 47,7 metros. Também temos um exemplo de uma viga com uma carga distribuída uniformemente, de 5 kN por cada metro, e apoio fixo aqui, no apoio móvel, a uma distância de 6 metros. 6 vezes 5 dá 30. Então, essa área é 30, logo essa carga concentrada é igual a 30, atuando no centro. Se quisermos encontrar o momento que ela cria no centro, vai ser 30 vezes 3, por exemplo, vai ser 90. Aqui a RB, que vai ser 15. 15 vezes 6, o momento criado aqui no ponto A, do ponto A devido à reação em B, de forma tal que vamos encontrar então um momento aqui de 22,5 kN vezes metro. 5 vezes 6 dá 30, então temos a reação de apoio aqui de 15 e outra de 15. Fazendo o equilíbrio estático, vamos encontrar esse momento. E aí, vamos pegar essa viga no formato em I e transformar essa figura aqui, onde temos a área 1, a área A2 e a área central, que é a área 3. Ao fazer, então, esses momentos, a encontrar o momento de inércia, dos momentos particulares de cada região, vamos encontrar, então, esse momento de inércia nessa região A1 vai ser 1 sobre 12B1 H1 ao cubo mais A1 vezes D1 elevado ao quadrado. Na região 2 vai ser 1 sobre 12B2 H2 ao cubo mais área 2 vezes a distância D2 elevado ao quadrado. Mais a área central é 1 sobre 2B3, que é essa largura, vezes H3 elevado ao cubo, mais a área 3 vezes a distância 3 elevado ao cubo. E essa distância 3 é zero. A distância daqui até aqui. Fazendo essas contas, encontramos então esse momento de inércia. Ou seja, eu vou pegar 1 sobre 12, 250 vezes 20 milímetros, aqui, elevado ao cubo, mais 250 vezes 20 vezes a distância D1 elevado ao quadrado, para essa fórmula. Na segunda região, que é esta aqui, pegamos B, que é 250, vezes a altura, que é 20 milímetros, elevado ao cubo, mais 250 vezes 20, que é a área, vezes a distância, D2 elevado ao quadrado, mais o momento de inércia criado por essa região central, que é 1 sobre 12, base, vezes a altura ao cubo. Tá isso aqui, 301,3 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Então tá aqui uma forma apresentada das tensões, tensão máxima e a tensão quase máxima aqui, num ponto B imediatamente a 20 milímetros abaixo aqui. Ponto B, ou seja, 11,2 MPa e aqui 12,7 MPa. Tensão máxima. E da mesma forma vamos encontrar essa tensão máxima na parte inferior da viga. A tensão máxima vai ser MC sobre I, ou seja, 22,5 kN vezes metro, vezes 0,170, dividido por 3 vezes 10 a menos 6, dá 12,7. E a tensão máxima na parte inferior da viga, no ponto B, 22,5 vezes 0,15, dividido por 3 vezes 10 a menos 6, 11,2 MPa. Então tá aí. E se quiser encontrar o raio, a curvatura anticlástica, é só seguir as fórmulas que já foram anteriormente trabalhadas. Então tá aqui a expressão. Pode jogar nessa expressão para encontrar o raio daquela curvatura e até a curvatura anticlástica que já foi deduzida aqui. Muito obrigado. E é isso aí.